Vamos lá. Fred e Mário Bittencourt deram entrevistas ao Sport TV e a gente vai assistir essas entrevistas aqui, trazendo mais detalhes, né, dessa contratação. Tem jogador que pode ainda ser contratado, né? Deve vir mais contratações aí pelo Fluminense. Então vamos lá. Eu gravei aqui, a gente não vai assistir tudo, porque são 16 minutos de participação e eu quero comentar algumas coisas. Mas vamos lá. Vamos ouvir o que Mário Bittencourt e Fred falaram no Seleção Sport TV. Falei redação? Se eu falei redação, na verdade é seleção. Vamos lá. Vamos ver primeiro o Mário Bittencourt falando detalhes sobre os bastidores dessa negociação. Travou o sinal. A gente já... Conversando já há algum tempo com o Marcelo, já desde o início do ano passado, eu vinha conversando com o staff dele para saber do desejo de retorno dele ao Brasil, especialmente para a casa dele, que é o Fluminense, né? As pessoas sempre falam que ele começou no Fluminense em Xerém, mas ele começou no Fluminense no futsal, né? Ele foi atleta de futsal do Fluminense, ainda muito criança, e depois evoluiu para Xerém, futebol profissional, até se tornar um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. A gente vinha conversando, o staff dele vinha me mantendo informado de que ele ainda tinha vontade de fazer aquele ano na Europa. E agora, antes dele ir para o Olympiacos, a gente voltou a conversar. Eu cheguei a enviar uma proposta naquele momento, antes dele ir para o Olympiacos. Ou seja, confirma aquilo que o Marcelo Neves publicou, né? Que o Fluminense fez uma proposta antes dele ir para o Olympiacos. E a gente, enfim, continuou conversando, e até que no início do ano eu recebi a informação de que ele tinha definido que queria voltar para o Brasil, de que queria voltar para sua casa, para o Fluminense, né, a gente se falando. E aí a gente construiu aqui de uma maneira muito sigilosa, que é a maneira que a gente trabalha, a gente só fala depois que realiza, né? Isso é uma filosofia nossa de gestão, de só falar depois que concretiza as contratações, até porque uma contratação desse nível, né, o retorno de um ídolo, de um grande jogador, de uma estrela do futebol mundial para o Fluminense, requer muito cuidado, né? A gente tomou muito cuidado, muitas pessoas foram importantes nesse momento. Eu conduzi a negociação, mas o Fernando Diniz foi muito importante, conversando com o Marcelo. O Fred, que está aqui ao meu lado, foi muito importante, conversando muito com o Marcelo. O Paulo Angione foi muito importante, conversando com o Marcelo. A gente fez algumas reuniões, né? A gente se falou várias vezes. A gente construiu algo muito, muito sólido, muito digno e dentro da realidade do Fluminense. Esse é o termo importante que a gente vai falar agora. Dentro da realidade do futebol brasileiro, e aproveitar aqui publicamente para agradecer todo o empenho do Marcelo em querer voltar para o Fluminense. Vou dar uma adiantadinha porque vai ter uma pergunta que é importante agora. O Marcelo, a origem dele é lateral esquerdo. Ah, tá. Vamos primeiro para esse lado aqui, que é a pergunta da Renata, que tá fora da imagem. Para nossa audiência, Fred. Esportivo. Não, a pergunta do André Rizek, agora que eu vi aqui. Que é a seguinte, perguntou pro Fred se ele vai jogar de lateral esquerdo ou meia. Fred enrolou, né? Sim. O Marcelo, a origem dele é lateral esquerda, mas a gente sabe da qualidade, da técnica refinada que ele tem. E a gente sabe que o Diniz utiliza o jogador ali, ele dá muita liberdade aí para as ideias dele que vão acontecendo ali, sempre de forma espontânea. Mas o Marcelo, isso ele veio de lateral esquerdo, mas tudo pode acontecer. Acho que a resposta é até aí, né? Dali depois o que o Fred fala acaba sendo mais a enrolação do dirigente Fred do que... Mas ele vem de lateral esquerdo, mas tudo pode acontecer. Positivo a vinda do Marcelo, não só para o Fluminense, mas para o futebol brasileiro, né? O Fluminense que já tinha trazido o Jorge também para a posição, infelizmente agora está lesionado. Eu queria saber se tem mais alguma coisa aí por vir, mais alguma surpresa, alguma contratação em mente aí, talvez para outra posição também, como é que o Fluminense está projetando essa temporada de 2023. E eu já adianto. Spoiler, Mário Bittencourt vai falar que sim, tem mais contratações para vir. Ô Renata, a gente está avaliando sempre com muito cuidado, né? O Fernando Diniz, é muito importante dizer uma coisa para vocês todos aí, porque a gente, enfim, às vezes saem alguns jogadores, né? Vendidos, né, ou emprestados, e chegam outros. 100% das decisões aqui, elas são em colegiado, né? Hoje, a crescida da participação do Fred, né? Decisões aqui sempre foram em colegiado, presidência, diretoria executiva, que é o Paulo Angione,
treinador e comissão técnica. Quando a gente fala comissão técnica, tem o scout, tem o preparador físico, enfim, todo mundo aqui opina, tanto nas chegadas quanto nas saídas dos jogadores. Isso é fundamental. E a palavra final com relação ao campo, né, é sempre a do treinador, né? Então todas as chegadas têm a essência, a anuência do treinador, e todas as saídas também. A gente não faz absolutamente nada sem falar em colegiado aqui. A gente costuma dizer aqui, que essa é uma frase do Paulo Gione, não existe vencedor nem vencido nas nossas decisões. Sempre que as decisões saem, pode ter certeza que todos nós, ao final, entendemos que ela era uma decisão importante a ser tomada, seja de chegada ou de saída de um atleta. O Fernando gosta de trabalhar com elenco mais curto que a maioria dos treinadores, é uma filosofia de trabalho dele, trabalha em média com 28 jogadores, 3 goleiros e 25 de linha, às vezes podendo chegar a 30. Hoje o nosso elenco está... enfim, a gente tem uma base muito forte, né? Assim, imagine você que hoje nós temos treinando aqui, hoje treinou agora de manhã no elenco profissional, treinaram Martinelli, André, Arthur, enfim, vários jogadores que oriundos de Xerém, né? Então, assim, a gente tem muita reposição em casa, né? Alguns jogadores que o Fernando já vem observando de casa, mas a gente está sempre aberto a boas oportunidades. A gente acredita que aí até o início da Libertadores a gente ainda possa ter, quem sabe, 1 ou 2 chegadas de jogadores, e a gente está avaliando aqui a possibilidade. A gente fez uma reunião agora de manhã, inclusive, sobre a possibilidade de talvez a gente tenha que trazer um zagueiro, porque a gente perdeu o Manuel por uma lesão também. Ele fez a cirurgia recente, vai ficar 60 dias fora. 60 dias. 2 informações importantes aí, então. Talvez contratar 2 jogadores, sendo talvez um zagueiro pro lugar de Manuel, ou seja, porque o Manuel fica mais dias fora. 60 dias fora do Manuel é a primeira fase da Libertadores quase, né? Você considera aí que já foram, sei lá, uns 10 dias, vamos botar assim? Ele vai voltar pro início de maio. Pra ele ter ritmo e entrar pra jogar já é meio de maio. A Libertadores acaba a primeira fase, acho que no início de junho. Então, precisa ir ao mercado contratar um zagueiro, certeza. Porque tem hoje, a gente sabe o que David Braz é capaz. A gente tem o Vitor Mendes, que é uma aposta, mas que pode dar bom. E aí você vai pra outras opções. André, Felipe Melo, Luan Freitas, jogadores que ainda não são zagueiros pra ser profissional nesse ano já garantidos, né? Davi, que tá lá no Bangu, não dá pra gente ter certeza de nada. Aliás, o Davi não, o Davi deu ruim, o Davi se lesionou. Então, a princípio é isso. Ele vai continuar aí falando, vai falar inclusive sobre a saída do Iago Felipe. Vai estar retorno, mas, enfim, vai estar voltando de uma cirurgia, então também a gente está avaliando a possibilidade de talvez trazer algum zagueiro. Mas, a princípio, o elenco vai variar sempre ali entre 20 e 30 jogadores. A gente teve 2 saídas essa semana, do Iago e do Calegari, né? Está chegando o Marcelo. Então, assim, é possível que aí até o dia 5 de abril a gente traga pelo menos 2 jogadores para compor o elenco e a gente entrar forte nessa Copa Libertadores, tanto quer vencer. Bem, aí agora eu vou dar uma adiantadinha pra gente poder ir pro ponto final aqui. Vamos lá, enfim, é ele falando sobre valores. A primeira pergunta do Sérgio. Sérgio, a vinda do Marcelo, ela não teve custo nenhum, a gente não fez nenhum investimento para comprar, fazer aquisição de direitos, né? Ele vem de forma gratuita e vem só pelos valores de salário. Eu não posso falar sobre valores, o que eu posso te dar um norte é que ele está dentro da realidade do futebol brasileiro, dentro da realidade do Fluminense especificamente, e dentro da realidade do nosso salário do elenco. Tá? Isso é que eu posso te dizer, que ele tá vai ter uma remuneração compatível com os jogadores mais bem pagos aqui do nosso time. Tá? Então, assim, não é nada que vá atrapalhar o nosso fluxo aqui, o nosso dia a dia. O contrato dele tem uma composição, sim, e a sua pergunta foi muito, muito, muito inteligente, no sentido de ter uma composição, sim, também de marketing, como tinha o contrato do Fred, como tem o contrato de outros jogadores aqui, com lançamento de linha de produtos, tá? Com pagamento de royalties por causa dessa venda, mas aí vai ficar vinculado a essa venda, os recebimentos. E o Mário Bittencourt, ele vai... dos royalties são vinculados. Acho que eu vou deixar ele terminar de falar, né? Que vende. Então vai ter uma linha de produtos do Marcelo, como tinha uma linha de produtos do Fred, como já temos o boneco do Cano,
como estamos desenvolvendo outras linhas de produto para outros jogadores. Mas ele é um contrato, sendo muito honesto com você, um contrato básico, salário mais imagem, tem um contrato CLT e um contrato de imagem, né, e bonificação de royalties, enfim, por lançamento de linha de produtos e, obviamente, como os jogadores têm também, enfim, premiação por conquistas, etc. Mas é algo totalmente dentro da realidade do Fluminense, que é o que a gente deve aplaudir, inclusive. O Marcelo volta pelo amor ao clube, volta pelo projeto. Eu posso garantir a vocês que ele não voltou em momento nenhum pensando em questão financeira. E esse é um ponto importante para a gente poder fechar aqui. Marcelo, o tempo inteiro na negociação, isso já foi dito por várias pessoas, é óbvio, o jogador quer ser valorizado, ele não vai voltar para ganhar R$1. Mas o tempo inteiro, muita gente falou sobre ele na Grécia, eu vou fazer essa análise também em outro momento. Marcelo tá voltando, ele sabe que aqui no Brasil ele vai ser muito mais cobrado do que se ele fosse para os Estados Unidos, se ele continuasse na Grécia, se ele fosse pro Al Nassr lá com o Cristiano Ronaldo. Marcelo sabe que ele vai ser muito mais cobrado. Ele quer desafio. Jogador de futebol, querendo ou não, quando você chega num estágio do tamanho que o Marcelo tá, você quer desafio. É isso, você tá pelo desafio, você tá pela parada. Ou você larga a carreira. Igual foi o Ronaldinho Gaúcho, foi pra zoar, vai pro México, os rolês aleatórios, vem pra cá e tal. Enfim, mas tá aí, alguns detalhes. Não esquece de dar o like aqui embaixo, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu!